Gente, a gente nunca veio aqui falar de livro e a gente descobriu isso outro dia. Que absurdo! Então hoje temos um vídeo sobre literatura infantil. Livros! Vamos falar sobre livros? Vamos! Então, gente, olha só, a gente vai falar de livro, a gente tem roteiro, tem tudo combinado que a gente vai fazer, porém, antes da gente começar o assunto de verdade, eu preciso dar aquele recado que eu não deveria dar mais, mas eu preciso dar porque vocês não fazem, que é o seguinte: se inscreve no canal e aciona o sininho, porque se você não aciona, o YouTube não te avisa que tem vídeo novo. Fala, gente, se não dá pra estapear essas pessoas que nunca falaram de livros aqui, no vídeo, é só porque é vídeo e livro não combina, só que não é assim, combina muito. A gente começou esse papo fazendo uma pergunta no Instagram, porque a gente tem Instagram, @tempojunto. Não é @Instagram, né? Não é @Instagram, é Um dia eu falei para as pessoas, a gente tem que ter Instagram, @Instagram. E a Paty perguntou de dicas de livros que vocês gostam, que vocês leem e tal. Na verdade, a gente tem um post no blog que faz muito sucesso, que é sobre 100 filmes. Ah, é? Uma lista. E lista, né, funciona pra todo mundo, inclusive pra gente, tá? A gente tinha 100 filmes. E aí a gente se tocou, poxa, será que a gente não podia fazer os 100 livros? Só que aí a gente resolveu, ao invés de fazer os 100 livros, a gente só sugerindo, ou então perguntando pra uma editora, me fala aí quais são os 100, a gente resolveu conversar com as pessoas. E deu um mega muito sucesso. Nós tivemos tantos livros que, enfim, tivemos que cortar alguns, vocês vão Exatamente. ver. Mas daria pra fazer uma lista dos top 200 ou 300 livros. A gente fez uma lista, um post no site que são 100 livros queridos da literatura infantil. No site, gente, www.tempojunto.com, e você procura 100 livros. Não, olha só, a gente vai deixar na descrição, tá bom? Então não procura e já clica direto aqui, você vai ver a sua lista incrível de 100 livros, que eu vou confessar que eu fui lá já e já fui comprar livro com a lista na mão. Gente, porque a lista tem dica de vocês, tem a nossa e tem a de vocês também. Isso, ficou maravilhoso. E por que a gente gosta tanto de falar de livros e de leitura? Primeiro, porque nós temos o hábito de ler, a gente gosta de ler é maravilhoso. E ler é maravilhoso, tecnicamente falando, por vários motivos. Porque é uma forma da criança adquirir vocabulário, é uma forma dela conseguir entender o mundo que ela vive, porque ela vai ouvindo as histórias e vai, isso tem a ver com aquilo, né? Tem aquela história dos livros que te ajudam nas situações difíceis, às vezes uma história, uma metáfora, te ajuda a explicar coisas difíceis. E tem um prazer incrível, quando a gente fala de criança pequena, do tempo junto com os filhos, quando a gente está sentado com eles no colo lendo para eles. Então, assim, pra gente ler também é brincar, ler também é passar um tempo junto de muita qualidade, com todo o benefício incrível de linguagem, repertório que a criança tem quando está diante de um livro. Agora vamos combinar que nem todo mundo gosta de ler. E vai que você aí não gosta de ler. Sabe aquela coisa que a gente tem falado nos últimos vídeos? Não tem problema. Não estressa. Por quê? Porque mesmo que você não tenha esse hábito, e mesmo até que você não gosta de ler, você pode estimular o seu filho a gostar de ler. Eu vou mostrar pra vocês um trechinho de uma entrevista com um autor de livros muito legal, que a gente gosta muito, inclusive, o André Neves, e ele explica exatamente como aconteceu na vida dele. A mãe dele não era uma pessoa que gostava de ler, mas ela conseguiu estimular tantos filhos que ela tem um filho autor de livro. Dá uma olhada na entrevista. Todas as pessoas, elas percebem com consciência a importância que a leitura tem na vida de uma pessoa, mesmo as pessoas que não são leitores. E uma coisa que eu acredito muito é que mesmo aquelas pessoas que não são leitores, mesmo aquelas pessoas que não têm o desenvolvimento da leitura, pessoas que não tiveram esta oportunidade, elas podem ser formador de leitores. Formar leitura não precisa necessariamente ter o diálogo de uma pessoa lendo para outra pessoa. O fato de você deixar disponível livros literários de uma forma acessível para um público que está em formação já é formar o leitor. Ter o livro presente dentro de uma casa como sendo algo importante já é formar uma leitura, já é formar leitura dentro da sua própria casa. Então, o fato de você não ser leitor ou não ter uma leitura presente dentro do seu dia a dia, isso não interfere que você forme um leitor dentro da sua casa, se você tem realmente a consciência da importância dos benefícios que um livro pode trazer a uma pessoa. Viu como dá pra você relaxar
e estimular a leitura no seu filho mesmo que você não goste tanto. E aliás, gente, momento propaganda no nosso site. A gente gosta tanto de ler que a gente gosta de entender o que está na cabeça do autor. Então, uma das séries especiais de conteúdo que a gente tem no site são justamente entrevistas com autores de livros. Algumas delas estão aqui no site, aqui no YouTube também como vídeo, mas a maioria, nem sempre a gente consegue o vídeo do autor. Mas a gente também tem, para quem se interessa por ler e saber mais sobre o seu universo, todo esse conteúdo lá no site, que são as entrevistas com autores como... Posso falar? É ela que entrevista. André Neves, vai. Ilan Breman, Patrícia Auerbach, Ana Maria Machado. Não, e o Stephen King. E o Stephen King. Tipo, só pra começar eu me amo de fazer essas entrevistas. Por falar em livros que a gente ama, é o seguinte, vamos falar de livro? Vamos falar de livro. E a gente vai falar dos nossos livros que eu e Paty curtimos. E é o seguinte, tanto faz se é autor nacional ou internacional. E a gente não escolheu nenhum critério. Nosso critério é a gente gosta, nossos filhos gostam, a gente lê. Isso, mais do que a gente gosta, nossos filhos gostam, né? Cada uma fez um critério. Exatamente. No meu caso foi, a Gabriela veio atrás dela dizendo, olha meu livro preferido. E, gente, a pessoa que tem um livro preferido vem atrás contar como é que é o livro, como que eu posso não Vai, gostar? tá na lista, do tá na livro? lista, Não dá, tá bom? Põe uma trilha sonora, gente, de choro. Esse livro é lindo. Meu primeiro livro é esse, A Árvore Generosa, do, eu não sei falar o nome, Shel Silverstein ou Silverstein, não faz mal. É o seguinte, cada vez que eu pego esse livro na mão, os meus filhos já vêm. Mamãe, você vai chorar de novo? Eles curtem o livro porque curtem, e curtem o livro porque sabem que eu vou chorar, e eu choro toda Gente, pra quem não tá vez. familiarizado com a pessoa, vocês lembram do vídeo da Jut Jut falando de um livro que era sobre a metade? Vocês chegaram a ver esse livro que bombou na internet? Isso esse vídeo? mesmo. Era o mesmo autor. O mesmo Esse autor. cara, ele não escreveu muito. A parte que falta é o livro. É exatamente a parte que falta, que é lindo, e que o vídeo da Jut Jut eu choro também sempre. Mas esse cara escreve livros incríveis, ele não tem uma produção muito extensa, mas cada livro que ele escreveu, você fica... Meu Deus! Pois nossa, exatamente. Eu não vou nem abrir porque eu vou chorar. Outro da série Chorar. O Homem que Amava Caixas. De quem? Stephen Michael King. Qualquer livro dele, gente, vale a pena. Eu vou indicar outro. Ela vai indicar outro. Eu gosto desse justamente porque tem muito a ver com brincar, que é o que a gente faz, de transformar as coisas e de imaginar coisas a partir de objetos que você tem no seu dia a dia. E assim, de boa. Eu queria ter um homem que amava caixas quando eu era pequena na minha vida, eu não tive, mas ó, meus filhos têm, ó, que bom. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que um dos meus prazeres do tempo junto é saber que lá na frente a minha filha vai falar assim, nossa, eu fazia um bocado de coisa legal com as caixas na minha casa. A Revolta dos Gizes de Cera. Esse eu não li ainda, mas tá na Cara, lista. é muito bom. Eu vou... E o autor, que é o Oliver Jeffers, eu tô ótima de nomes de autores hoje, né? Ele tem um bom humor que é muito legal. Então assim, eu acho os livros dele, qualquer um também dele, são inteligentes. Ele tem uma sacada, umas pegadas. E esse dos Gizes de Cera é muito engraçado. Porque assim, você fala, meu, com certeza o meu Giz ia falar isso pra mim. Mas assim, aliás, é uma coisa muito legal pra quem tem mais dificuldade de ler, gostar de ler, de repente é pegar essa veia do humor, né? E ver a reação das crianças pelo humor. Então, por exemplo, tem aquele livro Onde Está o Pum? Que é aquela história do cachorro, o Pum é o cachorro. Pum é o nome do cachorro, A minha gente, tá? filha ri com esse livro de um tanto. Ou então o do Ilan Breman, Até as Princesas Soltam Pum, que é muito genial, né? As princesas não são perfeitas, elas soltam pum, eu adoro essa temática e tal. Às vezes, essa questão de procurar uma história bem-humorada pode ser um bom ponto de partida para envolver a criança com a história, né? Exatamente. E o humor É uma ótimo. coisa. Exatamente. Ó, 2 dicas então de livros bem-humorados, tá bom? O primeiro é o livro sem figuras. Eu gosto muito de livros sem palavras, porque a gente consegue fazer imaginação a partir das figuras e a própria criança pode escolher, cada dia inventar uma história diferente em cima dos desenhos. Mas esse não, esse é o contrário, ele é o livro sem figuras, ele só tem palavras. Meus filhos riem o tempo inteiro, porque o livro é assim. Então eu tenho que ler tudo que está aqui. Põe que bof. E aparece assim, essas palavras, essas onomatopeias no meio do livro. As crianças rolam de rir Muito por causa bom. assim. Então assim, o livro sem figuras é muito bom também. Vou procurar. E o outro, que é de humor, é um humor com moral da história. Eu vou confessar uma coisa. Não gosto muito de livro com moral da Eu história. também não. Sim, Não é pra moral ler só da por causa história. da moral, por amor. Não gosto. Não. Mas esse é uma piadinha. Até tem alguns, mas assim, não vamos ler buscando a moral. Livro é maior do que isso, que é a moral da história. Exatamente. Né? Por favor, não reduza o livro, né? Exato. Esse se chama Apertado e Sem Espaço. Na verdade, esse livro, ele também é um conto, que ele também é uma piadinha. Eu não sei o que apareceu primeiro, se foi a piadinha, o livro ou o conto. Mas conta a história de uma velhinha que reclama da vida, e daí vem um sábio, e o sábio vai cada vez enfiando mais coisas dentro da casa da velhinha, e ela reclamando. E a galinha, o bode, o burro, o cavalo... Aí, de repente, depois que a mulher já tá assim, ele vira pra ela, agora tira tudo. E aí a pessoa fica feliz da vida. Tirar não pode da sala. Tiraram, exatamente, é esse, como se chama?
dito popular, tirar o bode da sala. Então, eu não sei o que chegou primeiro, mas o livro é muito bom. E super escrito para crianças, é muito legal. Como eu falei que eu gosto de livros sem palavras, mas com figuras, então tem os que eu vou indicar que são da Patrícia Auerbach, que eu também amo de morrer, que é O Jornal e O Lenço. Tem outros também dessa série. Por que eu acho legal de novo? Porque tem a ver com brincadeira, porque a história tem a ver como você usar objetos para fazer brincadeiras. E assim, eu já fiz leitura desse livro com os meus filhos fazendo as coisas que ela estava propondo no livro. Então viu uma leitura teatral. Muito bom. Ficou ótimo. Então, O Lenço e o Jornal, da Patrícia Auerbach. E o último da minha lista, último mas não menos importante, é da minha autora preferida, Tatiana Belinque. Tatiana Belinque, pra quem não sabe, fez a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptou o Sítio do Pica-Pau Amarelo pra televisão. E ela tem muitos livros infantis. Ela faleceu, infelizmente, há 2 anos, mas ela era uma mulher incrível. E ela tem, assim, um humor. Qualquer livro da Tatiana é legal. Eu gosto dos 10 sacizinhos. Tem uma música também em cima dos 10 sacizinhos. Gente, os sacizinhos vão morrendo. Mas é muito, juro, é muito bom. É que você contando desse jeito, assim, não foi exatamente muito empolgante. Eram 5 sacizinhos, um pegou fogo, depois... Eu vou cantar a música pra vocês, um trechinho pequenininho pra acabar, tá bom? Vocês vão ver. A pessoa conta no meio e canta pra dizer que no final vai fazer de novo. Ok. Gente, eu peguei 4 livros aqui, óbvio que tá longe da câmera, não vou, depois a gente põe, edita, né? Editor? A gente edita, né? Melhor, ok, editor. Mas tem alguns motivos diferentes pra eu ter escolhido esses livros. Primeiro foi o do Pote Vazio, do Demi, que na verdade essa é aquela história, não que tem a moral da história, mas tem uma história profunda por trás do que tá acontecendo ao longo da narrativa, né? O imperador queria escolher o seu substituto, mas ele não avisa para as pessoas que ele estava fazendo essa escolha. Ele simplesmente divulga uma missão para as pessoas, né? Ele vai lá e divulga que, olha, eu quero ver quem é que vai conseguir plantar a árvore e trazer para mim de volta a árvore mais bonita. Então vários candidatos, que são as crianças, saíram lá com as árvores mais bonitas. Só que a árvore do menino da história não cresce. E ele fica lá, ele tenta e não cresce. E ele volta pro imperador com o pote vazio. E todas as outras pessoas estavam com o pote cheio, todos os outros, né? E aí tem uma moral de história que eu não vou entregar porque é spoiler. Nada de spoiler, né, gente? Mas tem uma reviravolta diante do como esse pote vazio era expressivo pro que o imperador queria e só esse menino que percebeu. Então sabe aquela história do livro? Como tem um pouco do Shel Silverstein também. Você pode ler a história naturalmente e achar, e aí você vai percebendo como tem conteúdos, né, subentendidos tipo na de história. livro que você vê com a criança com 2 anos, com 7 anos ela vai achar diferente, com 12 anos ela vai achar outra coisa diferente. Exatamente. Aliás, por falar em diferença, sabe por que eu peguei aqui o Renações de Narizinho? Monteiro Lobato é aquela coisa assim, meu marido leu, eu li, né? Né? E às vezes tem uma questão muito de ler na escola, né? Porque em tese é uma leitura mais difícil e tal. E eu sempre associava Monteiro Lobato a uma leitura de uma criança um pouco mais velha, tipo 7 anos e tal, pra conseguir entender. Mas a Gabi este ano está estudando o Sítio do Pica-Pau Amarelo na escola dela, eles estão lendo esse livro. Gente, quando a Gabi descobriu que a gente tinha um livro em casa, é o mesmo livro da escola, ela ficou tão encantada, mas tão encantada. Então eu tenho uma criança de 4 anos, que ainda vai fazer 5 em dezembro, falando assim, mamãe, vamos ler mais um pouquinho? Vamos ler mais um pouquinho? E a gente vai lendo a história e aí tem coisas incríveis, porque assim, tem uma parte aqui do livro... E não é um livro, não é pequena, nada disso. Não, são... Crianças pequenas não têm medo de palavras nos livros. Quem tem medo de palavras nos livros somos nós adultos. E aliás, até uma outra pergunta que fazem pra gente, assim, por que não põe a faixa etária, a indicação etária dos livros, quando a gente fala lá no Tempo Junto, né? E aí, cara, que um mesmo livro pode ser lido por crianças de idades diferentes, de jeito completamente diferente, e é muito ruim pro livro que a gente fale pra ele assim, isso só serve pra criança de tal idade. Não é. Sei que tem uma foto aqui que eu tô mexendo, não vou achar, mas enfim, tem uma foto dela andando no Reino das Águas Claras. Dela Narizinho, não a Gabi, gente. Desculpa, claro, da Narizinho. E ela tá numa carruagem embaixo d'água. Quando ela viu a foto, falou assim, agora eu entendi. Porque eu ficava pensando, mãe, como que a Narizinho conseguiu encontrar o príncipe escamado no Reino das Águas Claras? Tipo, toda uma conversa em casa, tá, gente? Então, assim, gente, Reinações de Narizinho, este tamanho de livro, com esse tanto de escrito, e que a criança vai lendo uma história por dia, vamos combinar, mas que adora. Outro que a Gabi ama, O Carteiro Chegou. Esse é o que ela me falou que era o preferido dela. E que é incrível, porque você pega o livro, gente, sabe o que é muito legal? Você abre o livro e ele tem, literalmente, as cartas que as pessoas, um personagem envia pro outro. Então você abre aqui e tira a cartinha
que a Caixinho Dourados escreveu para os Três Ursinhos e vai passando pelos personagens dos contos de fada, os personagens tradicionais, de um jeito super diferente, com essa dinâmica do livro de ter as cartas, né? Por causa disso, a minha filha também, acho que tinha uns 3 anos ainda, começou a escrever carta pra avó. Que e legal. guardar a carta da avó, porque e tem o Carteiro Chegou e tem o do Natal também. Aquele livro que passa anos, entra ano, sai ano e continua fazendo sucesso. Sabe aquilo que você acha que seu filho nunca vai ver? Então, Exato, carta. exato, É legal, existe, é muito bom. Exato. Mais um, de quem? Stephen Michael King, Pedro e Tina, que também tem essa coisa, Patrícia Weibach de ser, que levou a Paty a sugerir O Homem que Amava Caixas, que é um livro muito brincante, assim, a forma como ele narra a infância, como ele descreve a infância, e como esses dois personagens que são tão diferentes se encontram, se complementam, é muito legal. E um último livro que eu não coloquei aqui, que é parte de uma história que, assim, é um dos meus preferidos da infância, a Carol passou por ele, não se fixou, e eu não sei se a Gabi vai se fixar ou não, mas é o Menino Maluquinho, do Ziraldo, que eu tenho uma certa frustração de que a Carol não se fixa, tipo, passou, foi, saiu. Eu adoraria, porque a minha memória afetiva do Menino Maluquinho é... Então, gente, Ziraldo. Absolutamente genial, exatamente. E aí, olha só, antes da gente terminar, sabe uma coisa que eu descobri há não muito tempo aqui no YouTube, que eu acho que vale super a pena? Os canais das pessoas que falam de livros ou contam histórias. Conta histórias com livros. São super legais. Então eu queria hoje indicar pra vocês 2 canais. Um é Cigarra e a Formiga, que a autora, ela fala de livros, escreve os livros, recomenda o livro. Então todo mundo que fica com dúvida, né, sobre como é que escolhe um livro ou não, esse canal é super legal. E outro da Marina Bastos, que conta histórias. Assim, gente, que fofa que é a Marina Bastos contando histórias. Assim, é muito legal. Como eu falei, eu vou encerrar este vídeo cantando um trechinho da música dos 10 Sacizinhos, livro indicação. Eram 3 os sacizinhos, um comeu arroz, o arroz tava mofado, sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos, um foi do outro lado, tinha um buraco, sobrou só um. Era um sacizinho, caiu na boca do lobo, sobrou nenhum. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, dá a sua dica de livros. Mas eles voltam no final, eles voltam todos. Não posso dar spoiler. Comenta, dá sua dica de livro, dá sua sugestão pra gente de livros, que a gente vai aumentar a nossa lista de 100 lá no blog pra 200, pra 300, porque livro é muito bom e é muito bom que as crianças leiam cada vez mais livros. Pera, esqueci! Tenho que indicar pra você um vídeo pra você ver músicas e histórias pra desenvolver a linguagem. Vai ter tudo a ver com o que a gente já falou aqui e é legal ter uma boa explicação de como a leitura e como as histórias ajudam a desenvolver a linguagem, tá bom? Tchau, tchau!